todos. Sejam muito bem-vindos à Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. A nossa tarefa, ela constitui em educar-se para educar, mas não está voltada somente aos pais, e sim a todos aqueles que desejam se melhorar. Ali na frente nós temos as meninas do DEPOI, aqueles que desejarem fazer entrevista ou precisarem de encaminhamento para os nossos cursos ou renovar o seu cartão, é com as meninas lá na frente. No andar de cima nós temos os tios que ficam com as nossas crianças. Aqui embaixo teremos a nossa palestra em torno de 40 minutos e em seguida para o encaminhamento do nosso passe. Então, vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos buscando a figura meiga de Jesus, nosso mestre amigo, ele que está com os braços abertos, aguardando por cada um de nós, que nós possamos sentir a vibração amorosa no abraço de Jesus, da espiritualidade amiga, que já preparou o ambiente carinhosamente, aguardando cada um que aqui está, que uma vibração muito especial possa estar envolvendo o nosso expositor, a fim de que ele possa trazer tudo o que ele preparou, e que nós possamos estar com a mente e o coração abertos, receptivos para receber do alto tudo daquilo que necessitamos e que vai ser trazido pelo nosso expositor. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje é Jesus e a vida moderna. A atualidade dos ensinamentos de Jesus. E o nosso expositor é o André Dalmas. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Tereza. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Vivemos tempos modernos, complicados, cheios de conflitos e problemas. Desde a época do Cristo, o homem ainda traz consigo, basicamente, os mesmos problemas. A humanidade avançou, progrediu, desenvolveu-se muito no campo material, mas não da mesma maneira no campo moral e espiritual. O homem de hoje sofre as mesmas aflições da época de Jesus. E aí eu pergunto, será que Jesus hoje é necessário para nós? Será que as suas lições ainda devem tocar os nossos corações? Ou Jesus é apenas uma personagem de um livro de história? A gente consulta lá, vê como é que foi a sua vida e tudo bem. Jesus esteve entre nós justamente para mostrar que esses problemas iam se agravar, mas que tinha solução. E a solução ele nos apresentou no seu evangelho, sua boa nova. E o homem ainda patina para resolvê-los. O homem de hoje ainda anseia pela paz. Só que ele continua buscando a paz da terra, que é diferente. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não a paz da terra. Mas a gente continua buscando a paz da terra, que é aquela que decorre da satisfação dos nossos desejos.
das nossas inclinações, das nossas paixões. Quando a gente satisfaz tudo isso, a gente sente uma certa paz. Mas ela não é verdadeira, ela não é genuína. Não é a que Jesus ensinou. Será que a humanidade hoje já aprendeu o amor que Jesus ensinou? Não, né? Será que hoje já aprendemos o perdão que Jesus ensinou? Aquele lá, 70 vezes 7. Ainda não. Será que a gente já aprendeu a dar a outra face quando agredidos? Quando ofendidos? Quando xingados? Quando magoados? Já aprendemos a dar outra face? Já aprendemos a revidar o mal com o bem? Não. Por isso que o mundo está assim, do jeito que está. Então, mais que nunca, Jesus se faz necessário para nós. As suas lições, o seu legado, atravessam sim os séculos e nos alcançam, porque são atuais, atemporais, universais. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Porque o homem dedica tanto a sua energia, ele canaliza tanto as suas forças para satisfazer a vida material, ou materialismo, que ele vai se desvitalizando, ele gasta energia com isso, ele se desvitaliza. Porque o materialismo, as paixões humanas, não nos nutrem verdadeiramente. O bem ensinado por Jesus nos nutre, nos abastece. Mas o mal que praticamos e a vida material, se damos enfoque, prioridade à vida material, não nos nutre, não nos abastece, nos desvitaliza. É por isso que a humanidade hoje se assemelha à mulher hemorrágica, porque a humanidade hoje sangra, está doente, está precisando, portanto, buscar Jesus, tocar as suas vestes, para se curar. Então nós olhamos o homem daquela época e olhamos o de hoje e vemos que ele resolveu muitas coisas da vida material, mas não resolveu as questões do espírito, as questões pessoais, as questões do coração. É ou não é verdade que hoje vivemos uma sociedade altamente ansiosa? A ansiedade é um dos graves problemas. E na década de 80, o grande psicólogo Miri Lopes escreveu o livro Os Quatro Gigantes da Alma. O amor, a ira, o dever. Esqueci do outro. Amor, ira, dever. Tem mais. E o medo. E aí um tempo, isso na década de 80. Um tempo depois, Joana de Ângeles vem complementar essa obra por meio de Divaldo, atualizando e mostrando, além desses problemas que o homem não resolveu, que giram em torno desse espectro, amor, medo, ira e dever, hoje nós temos outros que agravam o problema do homem, dentre outros, ansiedade. Ansiedade. Essa geração é altamente ansiosa. Então vive uma vida material e vive ansiosa. E Jesus já sabia disso, tanto que na época ele conta uma história e ao final ele deixa a pergunta: de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Leia-se: de que vale ganhar o mundo material, mas perder a sua alma? Viver ansioso por isso. A ansiedade, então, ainda é uma marca do problema do espírito.
E Jesus, desde aquela época, já nos ensinava a lidar com isso. Ele dizia: não se turbe o vosso coração, tenha fé. Então ele já nos deu o caminho. Não tumultue o seu coração. Não fique entulhando de preocupações inúteis. Não viva ansioso. A cada dia o seu problema. Fortaleça a sua fé. Então, com relação à ansiedade, ele nos deixou lições desse tipo. Outro problema atual que o homem ainda não resolveu, que está atrelado ao do passado, é justamente o culto ao ego. O egoísmo. Ou será que não? O homem ainda é egoísta e por ser egoísta ele se torna indiferente. Indiferente à dor alheia. Como resolver isso? Olhando para a vida de Jesus. Para a vida de Jesus. Ele se doou a todos. Ele se despiu de ego. Se dedicou a todos. Indiferença nunca existiu com Jesus. Ele nunca foi de ficar olhando para o próprio umbigo, como nós fazemos. Ele olhou a dor alheia. Consta lá que quando ele chega, a irmã chama e fala: o meu irmão está morto. E Jesus vai até lá, Lázaro. Consta, quando ele chega lá, ele vê toda aquela situação. Ele chorou. Consegue imaginar isso? Ele se compadece da dor alheia. Ele sente a dor alheia. O governador planetário sentiu a dor alheia daquela família e ele chorou. Esquece o ego. Ah, ele era o maioral, ele é o governador do planeta. Não. Divino, sim. Mas sentindo a dor alheia e se doando para amenizar a dor alheia. Nós ainda carregamos o problema do orgulho. Orgulho. O orgulho está na gênese da maioria dos nossos problemas, nossos conflitos, nossas brigas. Brigas familiares, divórcios e por aí vai. Muito orgulho. O orgulho ainda faz parte da nossa rotina. Mas desde Jesus, Ele vem nos ensinando a humildade. Humildade. E a gente olha para Jesus e vê tantos exemplos de humildade. Mas a gente não se corrige, a gente não se emenda, né? A gente continua orgulhoso. E de manhã eu lembrei aqui os vários exemplos de Jesus por meio das suas curas. Curas. Imposição das mãos. Ele curava o cego de nascença. Imposição das mãos, ele curava um paralítico. Impunha suas mãos e curava leprosos. E às vezes nem as mãos ele impunha. E essa é uma das passagens mais belas que tem de curas de Jesus. A distância. Ele vê passar por ele 10 leprosos e eles saem 100% curados, sem marcas, sem cicatrizes. Como é que eu sei disso? Bom, eu li a obra de Tecla, e Tecla fala que quando ela foi presa em nome de Jesus, ela encontra no cárcere um desses leprosos, e ele conta isso para ela. Consegue imaginar isso? Tecla, nós saímos curados. Não tinha cicatrizes, cara. Foi uma cura fulminante.
à distância. Este é o poder de amor de Jesus. Onde eu quero chegar? Lembram da passagem? Eles são curados à distância, saem saltitantes, vão para a vida, e só um retorna, não é isso? Um retorna até Jesus. O que Jesus diz? Ué? Não eram 10? Só retornou um para agradecer a Deus. Percebem? Ele não fala para agradecer a mim. Ele fala, só um volta para agradecer a Deus. Este é um dos exemplos de humildade de Jesus. Mas em tantos outros episódios de cura, ele repetiu isso ou não? O que ele falava quando curava? A tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei. Mas percebem isso? O poder que há em você impor as mãos e curar um cego? Você impor as mãos e curar um paralítico, e ele sair andando com você, e você falar, parabéns a você, que é a tua fé, e não eu? Mas a gente não faz isso. A gente ainda se dobra a nossa vaidade, a nossa presunção. E eu lembro do André Luiz. Um episódio do André Luiz. Ele, quando está em nosso lar, ele vai para uma atividade, ele já está, recuperado da primeira etapa dele, depois do desencarne. E aí ele começa a se dedicar, a trabalhar, ele começa a reunir condições para ajudar melhor as pessoas. E aí ele é levado para uma atividade socorrista. A primeira vez que ele é levado para essa atividade socorrista, eles vão dar o passe nas pessoas. Ele dá um passe numa senhora que está cega. E ela passa a ver. Ele fica ali admirado. Ele fica abobado. E aí o instrutor chega, passa e fala, André, passa adiante, porque a mulher se joga aos pés dele. Emocionada, evidentemente, agradecendo a ele. Ele fica ali abobado. Ela aos pés dele agradecendo a ele. Aí vem o instrutor e fala, André, passa adiante, cara. E aí ele se recompõe e fala para ela, agradeça a Deus. Então vejam que as sociedades modernas ainda vivem girando em torno do orgulho. E diz o Evangelho, é uma mensagem milenar, que a gente deve destruir os altares que construímos ao orgulho, que nos leva a essa vida egoística, que nos leva a uma vida cada vez mais material, ao materialismo. Então o Evangelho é claro. Então há inúmeras mensagens de Jesus que se aplicam hoje a nós, todas aliás, Então outro problema, nós temos sociedades vivendo, amargando o problema da solidão, da depressão, do vazio existencial. Solidão, depressão, vazio existencial. E Jesus disse lá atrás, busque primeiro o reino de Deus. Todo o resto vai lhe ser acrescentado. Então a pessoa amarga uma solidão, está deprimida, não sabe o que fazer. Dei o exemplo de manhã. Busque um trabalho voluntário. Por que ele não disse, buscai primeiro o reino de Deus? Então busque o divino. Saia do materialismo, busque o divino. E o divino nós podemos encontrar no trabalho voluntário. Por quê? Vamos estar num ambiente fraterno, vamos socializar, vamos absorver as energias salutares do alto, da influência dos bons espíritos, e com isso nós vamos matar a nossa solidão.
nós vamos matar a nossa depressão. Nós vamos criar um propósito de vida nobre. Mas é uma característica das sociedades de hoje. Solidão, depressão, vazio existencial. E Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Todo o resto que você precisa, que é encher o seu espírito de alegria e de esperança, ter boas amizades, bons relacionamentos, lhes serão acrescentados. Mas primeiro busque Deus. Isso é que Ele nos deixou. Ele falou também em outra ocasião, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Busque Deus e acharás. Aonde? No próximo. Na dor do próximo. Vai achar Deus ali. Jesus sabia dessa falência moral do ser humano, tanto que ele conta a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo tem essas duas etapas. A primeira etapa é o homem afundando na vida material, focado prioritariamente na vida material, e aí ele chega à indigência. A indigência espiritual. E aí bate a dor. Aí quando bate a dor, aí ele retorna para a casa paterna. Aí é a segunda etapa. A segunda etapa é a odisseia humana, quando o homem passa a buscar Deus. Quando busca sua espiritualização. E aí ele se torna feliz verdadeiramente. Jesus já sabia que nós iríamos parar onde estamos hoje. Então ele já foi como que vacinando. Olha, a situação é essa. Vai acontecer assim. Busque Deus. Buscai e achareis. Bata na porta e você vai encontrar. Então ele foi deixando as lições. No livro de Kardec, Obras Póstumas, 1860 alguma coisa que eu não lembro de cabeça, não sei se é 3 ou 5, 1863 ou 5, por aí. Tem um capítulo que fala sobre a transição planetária. Já dizia lá qual era a grande marca, a grande característica da transição do planeta. Qual é a grande marca? Está escrito lá. E hoje nós vivenciamos isso. Um aumento nos casos de loucura, doenças mentais e suicídio. Inclusive com crianças e adolescentes. Infelizmente é o que estamos vendo hoje. Aumentando no mundo inteiro. Então o que falta para essa geração? O que está faltando para essa geração? Está faltando Jesus na vida das pessoas. De manhã eu coloquei essa pergunta. Coloco de novo. Se nós sairmos aí, se eu perguntar para esse jovem aqui e falar, pergunte para os seus amigos, perguntemos aí na rua, quem é seu ídolo? Sabem quais os nomes que vamos ouvir? Todos, menos Jesus. Então Jesus se faz necessário na vida moderna. A vida é moderna materialmente. Espiritualmente? Não. Espiritualmente não. Estamos ainda com muitas dificuldades, patinando ainda. Então é necessário a gente entender que para esta nova geração que depende de nós, pais, avós, tios, os filhos, os adolescentes, netos, sobrinhos, esta nova geração se espelha em nós. Então é a filosofia da escola de pais. Vamos nos educar. Ainda é tempo. E a educação, a nossa educação verdadeira, é a nossa evangelização. É o que nós precisamos. Então a nossa evangelização vai contribuir para que a gente auxilie a nova geração a ter as suas boas referências. As referências certas. Então Jesus apresenta o seu evangelho como o medicamento necessário para a nossa cura.
Mas a gente não quer tomar esse remédio. Porque implica justamente em se despir do homem velho. Esse homem velho, egoísta, orgulhoso, invejoso, preconceituoso, presunçoso. Se despir dele na reforma íntima causa dor. Causa dor. É como se diz, né? Cortar na própria carne. Mas é a dor evolução. É a chamada dor evolução. Estamos sendo convidados, agora em 2026, a assumir o que nós realmente queremos para nós como espíritos eternos que nós somos. Jesus disse: estarei convosco até o final dos tempos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto a gente não se curar, Ele está nos amparando. Ele está presente. Mas aguardando que a gente faça como uma mulher hemorrágica, que a gente procure por Ele, que a gente vá em direção a Ele, que a gente se esforce, como ela se esforçou. Ela teve que enfrentar uma multidão. Ela se embrenhou na multidão e chegou até Ele. Então, não importam os problemas que temos, qual é a multidão de dificuldades que temos que atravessar essa multidão e buscar acima de tudo Jesus. Nos momentos de conflito, nos momentos de desequilíbrio, em todos os momentos, diariamente. Ele é a medicação necessária. Fora isso, o resto é paliativo. Para as doenças mentais, neuroses e tudo mais, vamos passar no psicólogo, no psiquiatra, vão medicar isso e aquilo, ok, é paliativo. Porque você vai amenizar o corpo, o físico. Mas a causa, a gênese do problema, está no espírito. E a gente só cura o espírito revisitando Jesus, revendo os seus exemplos e buscando nele, a nossa fortaleza. Buscando nele o farol que nos guia no mar revolto. Porque ele disse: vinde a mim que eu vos aliviarei. Então ele faz uma promessa. Então primeiro, depende da gente ir. Ele nos convida. Estão todos convidados, vinde a mim. Indo a ele, ele promete que nos aliviará. Vai resolver, vai nos ajudar com a ansiedade. Ele não nos iludiu, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Então com ele podemos vencer as aflições. Ele disse: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, não da boca para fora. De verdade, na essência. Então, se a gente se espelhar com Ele, sim, conseguiremos passar por esses momentos difíceis da era moderna, que está mergulhada na era digital, que tem o seu lado bom, mas tem colocado as pessoas em ilhas. As pessoas ficam ilhadas. E vão se desumanizando e não percebem. Então ficam isoladas, mergulhadas naquele universo ali. Então é necessário resgatar, sair disso. Jesus é necessário para a gente sair disso. Não perder a nossa humanidade. Os nossos vínculos, relacionamentos saudáveis vão depender disso. Da gente manter ainda a chama acesa da nossa humanidade. Com o Evangelho, sobretudo. Mas é o que está faltando. Porque se a gente olhar e observar as nossas reuniões em família, com fraternizações, nossos churrascos, fim de semana, a gente fala de tudo. Menos de Jesus. Como se ele não fosse importante. Não à toa o mundo está nesse lodo de perdição,
sem rumo. Mas graças a Deus, há milhares de pessoas que desde sempre buscam Jesus e dão exemplo. E buscando Jesus, se tornam elas mesmas a fonte de água viva do Evangelho. Essa é a força do Evangelho. Aquele que realmente se embrenha no Evangelho, estuda e vivencia a boa nova, ele se torna a fonte viva. Ele mesmo se torna a fonte viva. E essa é a ira dos adversários de Jesus, que pretenderam apagar o seu rastro na terra e não conseguiram. Sabe por quê? Porque Jesus não escreveu uma linha. Não escreveu. Ele usou uma estratégia muito mais poderosa e eficiente para que nos alcançassem na era moderna, para que a gente não esquecesse das suas lições, para que o seu legado não ficasse esquecido, apagado, enterrado. Se ele tivesse escrito uma linha, teriam destruído facilmente. E talvez hoje nós estaríamos aqui no escuro, sem saber quem era Jesus. Mas qual a estratégia que ele usou e que isso garantiu que as suas lições nos alcançassem? Foi justamente plantando no coração de cada um a sua mensagem. Ele escreveu no livro dos nossos corações. E isso sim demonstrou a força da sua mensagem. Porque os séculos passaram e a gente ainda vê lá a beleza que é a mensagem das bem-aventuranças. A gente vê a força da fé dele, que no meio da tempestade ele se levanta, controla a tempestade e dá exemplo de serenidade aos discípulos, perguntando a eles: onde está a fé de vocês? Estavam se jogando no mar já, morrendo antes da hora, ansiosos. E ele levanta, porque ele estava dormindo, o acordam, desesperados, em pânico. Ele levanta, calma. Ele resolve a situação. Então ele nos dá exemplos de como agir nos momentos difíceis e turbulentos. Manter a serenidade do espírito. Manter a calma. Para ter harmonia e para ter uma visão panorâmica e usar de inteligência emocional para fazer a melhor escolha dentre as que estão presentes ali. Porque o que acontece com o ser humano é o contrário. Na hora do conflito, na hora do problema, entra em pânico e a janela da mente. E a pessoa diz o quê? Fiquei cego. É isso que acontece. A gente se entrega ao desespero, ao pânico, fecha a janela da mente, a gente fica cego. Quando ele nos ensina a inteligência emocional do Evangelho, da Boa Nova. Então o que nós temos como exemplo, que eu deixo para vocês refletirem hoje, é o exemplo da mulher samaritana. É um exemplo belíssimo de como que a pessoa, abrindo-se a Jesus, ela supera as suas mazelas e ela se torna ela mesma uma fonte da água viva e cristalina do divino. Então, está em João capítulo 4. Vejam lá, leiam. Que a mulher samaritana vai no poço de Jacó tirar água e se encontra ali com Jesus. E aí ele passa a conversar com ela. Então ali ele já destrói a barreira do preconceito, porque um judeu não conversava com a samaritana, sobretudo em público. Tanto que os discípulos chegam, se deparam com Jesus conversando com a samaritana e eles ficam perplexos com aquilo. Como pode? E Jesus, na conversa com ela, ele vai mostrando a ela quem ele era.
E é uma das passagens, se eu não me engano, a única, que Jesus disse para a pessoa que ele era o Messias. Procurem lá na Bíblia. Ele não falava. E ali, conversando com ela, ela fala do Messias, ele diz: sou eu. Com quem você fala? Sou eu. E aquilo inspira tanto aquela mulher, fortalece aquela mulher, robustece. Ela se converte imediatamente. Que diz ali a passagem bíblica que ela vai para a cidade e naquele dia ela converte centenas de pessoas. Está escrito textualmente, por causa da palavra daquela mulher. Por causa da palavra dela. Então ela se abre para Jesus. Ela absorve no seu coração toda a sua divindade. E ela sai dali e ela converte centenas de pessoas. Ela se torna uma fonte viva da água do Evangelho. Essa é a força do Evangelho. Então, para finalizar, Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. E eu cearei, vou cear com a pessoa. É no nosso coração, ainda hoje, que nós precisamos nos abrir para sentir Jesus e viver melhor a nossa vida. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, consta lá um capítulo com o título Maravilhosas Visões. Chico Xavier estava numa etapa psicografando livros de época. Há 2000 anos, Paulo e Estevão, e por ocasião do livro Ave Cristo, todos da época de Cristo, Emmanuel possibilita a ele uma experiência extraordinária. Está com Chico como que abre perante ele um portal, é como se fosse, eu imagino, uma tela, como se fosse uma tela de cinema. E faz Chico retornar ao passado, à época de Cristo, para ver com os próprios olhos várias daquelas cenas da época que ele estava psicografando. Vejam que beleza. E então, ele vê essa cena. Um mártir que já levantava a bandeira do Cristo, havia sido preso, acorrentado, e foi então levado à presença do imperador. E diante de César, está ali, caído, algemado. E aí, César olha para ele, arrogante, e pergunta: e aí, onde está o seu Salvador? Onde está o crucificado? Quando então esse homem se levanta, bate no peito e diz: está aqui. César, então, humilhado, ordena aos soldados: então arranque-lhe o coração. E assim é feito. Chico, então, sob o impacto daquilo, vendo aquilo, de repente, adentra na sala onde ele estava com Emmanuel. O mártir, aquele espírito adentra, se ilumina fortemente o ambiente, porque na altura do peito dele estava uma grande estrela brilhante. Então, que nós abramos os nossos corações a Jesus, para que a nossa vida se ilumine com o seu Evangelho. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Foi muito lindo, muito especial.
Que você possa estar em outros momentos conosco. Muito obrigada. Então, nós temos aqui alguns recadinhos, são dois. Um deles é sobre tampinhas plásticas, de plástico rígido, para estar ajudando o grupo de escoteiro Brogotá. Para aquelas pessoas que não conhecem, é um grupo de escoteiro lá da IAM. Então, eles estão pedindo essas tampinhas, pediram para deixar aqui nas nossas doações. E aproveitando, estão pedindo também as latinhas de alumínio. Então, as pessoas que puderem estar trazendo, por favor, tragam lavadas e amassadas. E elas também podem ser depositadas ali nas nossas doações. E o nosso segundo recadinho é sobre o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, que pode ser destinado à nossa IAM, nossa instituição, até 3% do valor do imposto, que pode ser restituído diretamente depois que fizermos a declaração. Para as pessoas que quiserem mais detalhes sobre isso, sobre essa doação, podem estar entrando em contato por e-mail, que é o contato@iam.org.br, ou então está se informando diretamente lá na instituição, na IAM. Tá bom? A nossa próxima palestra, no dia 23, vai estar falando da reencarnação e a lei de causa e efeito. E o nosso expositor é o Adalberto Coelho. Então, vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, e aos nossos mentores que nos trouxeram até aqui, que nos deram a possibilidade de estar presente em todo esse aprendizado, em tudo que foi colocado, que nós possamos recordar Jesus com amor, com carinho, abrindo a porta dos nossos lares e os nossos corações, para que Ele adentre e possa nos tocar, que nós saibamos da necessidade da presença de Jesus nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que possamos aproveitar da presença dEle, entregando com amor, com fé, com coragem, certos de que estamos sendo atendidos. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus.